falar um pouquinho sobre os carismas. Gente, o bispo hoje pegou um trecho da palavra e falou, olha como é duro isso aqui. Eu vou dar também um trecho da palavra que é muito duro para vocês, que são da renovação carismática. Mateus 7. Mateus 7, olha o que o Candela Mesa fala assim sobre esse trecho. Mateus 7, 22 e 23. Olha. Existe uma sentença de Jesus que deve soar como um sinal de alarme para os carismáticos. Existe uma sentença de Jesus que deve soar como um sinal de alarme para os carismáticos. E aí ele cita essa passagem de Mateus 7. Nós vamos ler agora. Acharam já, gente? Precisa falar a página? 1291. 1291? É. Quem tem voz forte pode ler. Mateus 7, 7, 21. Começa no 21. Que é importante que está em 21. De 21 a 23. Só esse trechinho aí. Proclama a palavra mesmo. Nem toda aquele Quem vai proclamar? Vai. Nem todo aquele que lhe diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do seu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nome que expulsamos os Não, demônios. de novo. Senhor, Senhor. Não pregamos, nós em vosso nome. nós em vosso nome. Não pregamos nós em vosso nome. Não pregamos, perdão, não pregamos nós em vosso nome. E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres. E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Forte, né, gente? Forte, né? Chegamos lá na casa do Pai, na hora do juízo. Senhor, fiz milagres em teu nome, Senhor. Expulsei demônios, Senhor. E ele diz, não te conheço. Por que isso, gente? Candela Mesa pergunta, por que isso? Como que nós podemos enxergar aos olhos de Deus essa passagem? E Candela Mesa, claro, na sabedoria dos homens cheios de Deus, diz que isso determina o correto exercício dos carismas. O Candela Mesa fala que o correto exercício dos carismas tem que estar submetidos à obediência, à humildade e à caridade. O grupo de oração lá da época do Padre João, lembro um dia o Padre João chegou para mim e falou, Vanderlei, Dom Abraham não quer que o grupo ore em línguas. Eu falei, tudo bem, irmão. O Padre João, tudo bem. Aí cheguei para o grupo, comuniquei. O grupo parou o tempo sem orar em línguas. Aí de repente, sabe o que Deus fez, que o Espírito Santo fez? Cantávamos, depois que cantávamos determinadas músicas, o povo começava a cantar em línguas. Cheguei para o Padre Ivan, está acontecendo isso no grupo. O grupo não ora em línguas, não abre a pedir para o senhor, nos proibiu, mas vamos segurar, o povo canta e depois vem os cânticos em línguas. Ah, está acontecendo isso, é? Aí eu vou falar com o Dom Abraham. Diz o Padre Ivan, falou, Dom Abraham, eu não me lembro disso, não é proibido. Deus sabe as suas razões. O certo é que ele falou, não, está liberado, fala para o grupo cantar em línguas, orar em línguas. Mas eu estou contando isso para vocês por quê? Porque se nós orássemos em língua, quando soubemos que o bispo proibiu, nós estaríamos fazendo mau uso do carisma.
Porque o carisma estaria sendo exercido fora da obediência. Então, obediência em primeiro lugar. Grupo de oração é obediente ao pároco. O pároco disser não, a não ser que seja coisa absurda, né? Aí você leva ao bispo. Porque Deus também fala: antes obedeçais a Deus do que aos homens. Porque, inclusive, a gente vê claro um exemplo disso. Vocês viram que lá no Rio de Janeiro, aquele padre querendo fazer casamento gay? Os paroquianos dele que desobedecem estão errados? Não, porque ele está numa ordem absurda. Então, antes obediência a Deus do que aos homens, porque a voz daquele pároco lá que queria fazer casamento gay na Igreja Católica não estava em obediência à Igreja, à instituição divina. A Igreja como instituição divina. Então, Canta na Missa coloca isso. Primeiro, ele dá exemplo do próprio Cristo Jesus. Jesus tinha todos os carismas, tinha todo o poder, não tinha? São palavras dele: tem todo o poder no céu e na terra, e debaixo da terra. Jesus falou. Mas ele usou os carismas para não ser preso? Ele usou o carisma para não ser chicoteado? Ele usou os carismas para não ser coroado de espinhos? Então veja que o carisma tem sentido quando na obediência do Pai. E a palavra é clara: foi obediente e obediente até a morte. Obediente até a morte. Foi o que, só um minutinho, foi o que Pedro, sem o Espírito Santo, não conseguiu compreender. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, vou passar por isso. Jesus relatou que ele ia passar pela paixão. O que Pedro falou? Pedro amava muito Jesus, gente, como amava, né? Grande qualidade que eu acho de Pedro no Evangelho, que amava Jesus demais, mas era baratinado, não tinha Espírito Santo, não tinha a visão de Deus das coisas. Não, Senhor, nós não vamos deixar de fazer isso. O que Jesus falou para ele? Sai daqui, Satanás. Essa palavra é forte demais, não é? Mas não é para Pedro que Jesus estava falando isso, que eu amava. Porque Jesus também amava muito Pedro, né? Muito. Jesus amava muito Pedro. Basta ver o finalzinho do Evangelho de São João. Pedro, tu me amas mais do que esses, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque Pedro não enxergou que havia um plano de amor muito maior do que aquilo que Jesus falava do que ele ia oferecer. O próprio, gente, isso é lindo, né? De João 3. De tal modo Deus amou o mundo que entregou o seu próprio Filho. Não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. É muita prova de amor. E Jesus não exerceu esses carismas para se defender, né? Para si próprio. E nem até para os seus amados e seus queridos. Os apóstolos tiveram mortes horrorosas. Um foi jogado na tina de azeite fervendo, o outro teve as peles do corpo descascadas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Mas aí, nesse testemunho dos apóstolos, gente, a gente crê realmente na ressurreição de Cristo. Deram a vida para provar que o Cristo havia ressuscitado, que estava vivo no meio, e pregavam esse Cristo. Então, é importante nós termos essa consciência. Também, aqui tem pessoas de diversas paróquias, né? Que tudo se exerça dentro da obediência. Agora, é claro que se pode argumentar, né? Que se pode argumentar. Se o padre diz: eu não quero que faça isso no grupo, e é uma coisa que se vê que é de Deus, eu digo: padre, mas por quê? Porque muitas vezes o sacerdote, ele não tem, né, essa visão. Aliás, os sacerdotes têm muita dificuldade, viu, gente, de dar adesão aos carismas do Espírito Santo. Muita dificuldade. Muita dificuldade para aceitar a doutrina do batismo do Espírito Santo, né? Que está na Bíblia também. Porque a formação de seminário deles é muito rígida em determinadas coisas. Dependendo da congregação dele, da formação dele, ele rejeita mesmo, né? Então é preciso ter obediência, tato e amor com esse sacerdote. E com certeza tudo se vai conseguir. Né? Se o grupo de oração de São Paulo Apóstolo não cresce, eu não compro o padre lá dizendo
Vai tal quarta-feira, tal hora. Eles têm uma rejeição que não dá para entender. Pois é. Mas graças a Deus está melhorando, né? Não, e está na obediência, não está? Está como Deus quer. Fica assim, entendeu? Então, o Cantalamessa coloca, em primeiro lugar, a obediência. Segundo lugar, a humildade. Diz o Cantalamessa o seguinte: a humildade protege os carismas e os carismas protegem a humildade. Ou seja, que ninguém se vanglorie porque tem determinado dom do Espírito Santo. Isso não seja motivo para você de envaidecimento, mas de humildade. Como Maria, o Senhor faz através de mim grandes coisas. É o Senhor que faz. Eu gosto muito daquela imagem, como um cano enferrujado por onde corre a água puríssima do Espírito. Eu tenho consciência disso. Que a pessoa que for esperar ser santa para exercer os carismas em favor dos seus irmãos, isso é importante também, os carismas todos são em favor dos irmãos. Quando eu oro pela cura de alguém, eu estou sendo curado, é o meu irmão. Isso? Quando tem uma palavra de sabedoria para orientar alguém, não é a mim que aproveita, porque eu já conheço isso, como o Dom José, como sabe, né? Mas usa isso em benefício do irmão, que aí ele já não aproveita, mas já tem todo o conhecimento, já tem a vida dele regrada naquilo. Então isso é importante, e é na humildade que isso acontece. Quanto mais humilde você é, mais o Senhor usa você. E humildade, às vezes também, você precisa argumentar. Eu lembro muito da vida de São Francisco. São Francisco recebeu lá em Assis uma comitiva da Santa Sé, que levava para eles, a congregação dos frades menores cresceu muito, né? Ficou muito grande. Abandona essa tua ideia de ter propriedade. Eles não tinham nenhuma propriedade própria. Não tinham bens. São Francisco falou assim: olha, diz a sua santidade, que eu amo muito, devo obediência dele, mas diz a ele que a hora que nós comprarmos propriedade, nós vamos ter que comprar armas para defendê-las. Diga a sua santidade que nós devemos fazer. E claro que a sua santidade disse: não, tem que comprar. Segue o regulamento da Ordem de São Francisco. Entendeu? Então pode até ser argumentado, mas a obediência precisa existir. No caso do exemplo, né, São Gerardo Magela, que foi caluniado e o bispo proibiu, né? O São Gerardo Magela deu uma porção de coisa. Depois de muito tempo, o superior dele, que era Santo Afonso Maria de Ligório, descobriu que tudo aquilo foi uma calúnia. E ele botou ele. E você não falou nada? Eu falei assim: não. Porque, em primeiro lugar, o Senhor pede de mim obediência ao Senhor e que eu tenha humildade de aceitar tudo que vier em meu desfavor. Olha que lindo. É santo. É santo. Gente, se os carismas da igreja, desde o princípio, em toda a sua história, estivessem sobre esse critério da obediência, da humildade, nós não teríamos tantas e tantas seitas cristãs. Não é verdade? Não é verdade, gente? Tudo por quê? Não aceitaram a autoridade do Papa. Não é? Mas isso deixa para os desígnios de Deus. O importante é que nós somos de uma igreja que tem consciência disso. Eu prefiro ser contrariado no meu posicionamento, no que eu penso, mas não sair da igreja, do que usar os meus questionamentos para criar uma outra igreja. E o último critério que Cantalamessa coloca é o da caridade. E ele diz o seguinte: na verdade deveria ser o primeiro e não o terceiro, porque a caridade também é protetora dos carismas. E os carismas só têm sentido se existir a caridade. Se não existir, o próprio capítulo 13 fala: nenhum dos carismas vale nada. Se não tiver como motivação a profundidade do amor cristão. Então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Dos tópicos mais importantes. Não, de essencial não. É claro que esses temas, a gente poderia fazer todo um retiro de 3 dias só sobre isso.
Mas o Senhor quis deixar a vocês essa essência. Agora, uma coisa que eu queria deixar ainda mais flechado o coração. Você ia falar do meu irmão? Eu falei isso para você. Desculpe, eu queria terminar, mas depois não voltei. Bom, mais uma flechada no coração de vocês para que esse seminário tenha pastores muito santos. Gente, a nossa vida só tem dois caminhos, não tem intermediário. Como fala o Salmo 2, né? Os dois caminhos. E a palavra de Deus, que nós vamos ver, fala isso também. Ou nós estamos do lado do Senhor, ou estamos contra o Senhor. Ou nós temos vida no Espírito, ou nós temos vida no diabo. Não tem vida intermediária. Olhem comigo. Não, Salmo 2. É o que fala dos dois. Não vamos ver o Salmo 2. Lê para nós, Otair, o Salmo 2. Pode ler. Porque as nações se amotinam, e os povos planejam em vão, os reis da terra se refugem, e unidos príncipes enfrentam Yahvé e seu Messias. É esse mesmo, gente? Esse é o 2. Não, é o dos dois caminhos? Ah, não, é um. Perdão. Perdão, gente. Obediência. Ainda bem que ela... Não, agora mudou. Salmo 1. Vamos ler pra gente. Também é 5:7. Alguém que tem a Bíblia de Maria, que é a minha Lê forte. Bonito aí forte. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os encarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os dos ímpios levam à perdição. São os dois caminhos. Agora, tomem comigo Romanos 8, 1456, a página, 1456, 1456. Romanos 8. Aliás, esse capítulo 8 dos Romanos, gente, vocês devem ler muitas vezes, tá? É um capítulo todo dedicado ao Espírito Santo. Diz o cantor da mesa que 53 vezes que é mencionado o nome Espírito Santo no capítulo, em toda a Epístola aos Romanos, 19 estão nesse capítulo. Tá? Eu queria o versículo 2 de Romanos 8. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Olha os dois caminhos aí com outra versão. Uma versão agora já na época do Espírito Santo derramado. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Gente, lei do Espírito da vida significa o seguinte: vocês que vão trabalhar no Seminário de Vida do Espírito, vocês que são pais de família, vocês que têm as profissões de vocês, têm a vida de vocês, se realmente o batismo do Espírito Santo de vocês foi uma entrega total ao Senhor, se é verdade isto, a vida de vocês é uma vida no Espírito, é uma vida na graça.
Uma vida que não deve ter mais volta. Agora, é importante a gente entender que se a palavra fala, a lei do Espírito de vida me libertou em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte, é porque existe outra lei. A lei do pecado e da morte é uma lei. Entenderam? E olha só, a lei do pecado e da morte é muito mais forte na natureza humana do que a outra. Porque nós temos um corpo de morte. Nós temos inclinação ao pecado. Por isso que eu já não me espanto mais com escândalos na igreja, gente. Padre lá que fazendo casamento do filho, o outro lá que disse que ele mandaram ir para onde, o outro lá que tem que descobrir que está com a mulherada. Não. Por quê? Exatamente. Por causa da força do pecado original na pessoa humana. A visão dele se encurta, como o bispo falou hoje, né? Uma mulher bonitinha, uma vozinha agradável, né? O demônio nunca vem com brucutu, porque sabe que você não vai dar atenção mesmo, né? E por aí, né? Então, a força da concupiscência no nosso organismo é muito forte. É muito forte. Então é preciso, na verdade, uma entrega muito profunda e outra coisa. E se esforçar para ter vida no Espírito, vida na graça. Aquilo que Santa Catarina de Sena, o Senhor permitiu que ela visse uma vida da graça. Se ela não soubesse que era uma criatura, ela teria adorado. Gente, como é lindo, né? Mas sabemos que os nossos irmãos têm vida na graça, têm vida divina, têm comunhão com Deus. Daí vem todo o conhecimento de Deus. Vou falar uma coisa para vocês, não se espantem. Nenhum teólogo da história da igreja, por mais sábio que tenha sido, teve o conhecimento de Deus que Maria teve. Porque Maria teve o conhecimento da graça. Por isso anjo, olha na enciclopédia britânica, significa mensageiro. O anjo fala, não é da boca dele, o anjo fala o que o Senhor mandou falar, o que Deus mandou falar. E o anjo fala, ave plena de graça. Plena de graça. Se era plena de graça, ela tinha, por isso que Maria, um monte de gente já pesquisou a vida de Maria para ver se encontrava algum defeito, alguma coisa. Nada. Entrega total, amor total, humildade total. Nunca quis aparecer. Tem muito pregador hoje que é doido para aparecer, né, gente? Muitas igrejas, né? Muita gente. O Dom Agostinho falava, quem quer aparecer, seja santo. E o santo aparece. Santo aparece. Você viu minha xícara? Um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, aparece. É verdade. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Então, gente, olha só. Como o bispo falou, eu falo também. Gravem esse versículo aí, tá? Isso seja um lema da vida de vocês. Eu vou levar uma vida na graça. Eu vou levar uma vida conduzida pelo Espírito. E aí você, se entregando à ação de Deus, na humildade, Deus vai suscitar em você todos os carismas na hora necessária. Você deu o pedido 7 o quê? Versículo? Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus. Gente, só uma explicação. Dom Abra falava muito isso, eu preciso falar para vocês também. A palavra carne aqui, em Paulo Apóstolo, não significa sexo só não, tá? É toda a obra da carne. Aí vai tudo, vai gula, vai, ambição por dinheiro, tudo. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Eu estou falando isso para vocês. Né? Vocês vivem no Espírito. E o Espírito Santo habita em vocês. Agora, para terminar, porque nós queremos fazer uma oração com vocês, eu queria mostrar para vocês uma promessa de Deus.
Essa promessa também vai entrar no coração de vocês hoje e não vai sair nunca mais. Apocalipse. Página 1558. 1558. Uma musiquinha linda, gente. Vamos cantar? Rapidinho, assim, ó. Serei fiel, piedoso. É piedoso? Serei fiel, piedoso. Jesus, serei fiel. A uma carreira correr, uma vitória alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. A fidelidade é até amanhã, gente? Até o mês que vem? Até daqui 10 anos? Então abram comigo, Apocalipse 2:10. Precioso Jesus. Precioso Jesus. Falei piedoso. Precioso Jesus. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. A promessa para vocês aí, para terminar esse nosso encontro, essa nossa reflexão. É promessa de Deus, viu, gente? Se realiza em vocês, tá? Eu acho lindo a palavra falar que Abraão esperou na paciência a realização da promessa, né? É 2:10. É o finalzinho do 10, tá? A última frase do versículo 10. Leiam comigo, todo mundo. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. O Senhor chamou vocês para esse retiro, gente, para vocês assumirem definitivamente essa santidade que Deus quer dar a vocês. Se vocês não vieram aqui para ser santos, não adiantou nada ter vindo aqui, tá? E santo é fiel, e fiel até a morte. Ah, essa promessa de Deus é linda demais. Eu não canso de ler. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Ou seja, gente, naqueles dois caminhos, naquelas duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado e da morte, uma tem fim, a outra não. A lei da vida não terá mais fim. É a coroa que nunca mais vai sair da cabeça de vocês. Amém?